Descubra qual é o seu tipo de reencarnação. Se você sente que não está aqui por acaso, se sempre teve a sensação de que carrega uma missão, um chamado ou uma memória que não sabe explicar, Talvez seja porque a sua alma já caminhou por outros tempos. pois é, existem diferentes tipos de reencarnações, diferentes tipos de espíritos e diferentes propósitos de alma. Há almas que reencarnam para curar, outras para ensinar, algumas para equilibrar karmas antigos e outras que retornam como verdadeiras pontes de consciência entre mundos. E quando a gente entende o nosso tipo de reencarnação, muitas dores começam a fazer sentido, sabe? Padrões se revelam. E o propósito da alma deixa de ser algo tão confuso. Então fica aqui comigo neste vídeo, porque eu vou te explicar quais são os principais tipos de reencarnação, como identificar o seu tipo de espírito e como tudo isso se conecta de uma forma bem direta com a missão da sua alma nesta vida. Para começar essa jornada de descoberta, vamos primeiro entender os diferentes níveis de consciência. A gente pode perceber 3 grandes grupos de espíritos que reencarnam aqui na Terra. Eles são classificados como os espíritos adormecidos, os oscilantes e os totalmente despertos. Vamos ver o que cada um deles significa, com calma. O primeiro tipo, os espíritos adormecidos, são aquelas almas que estão, digamos, num estágio bem inicial da sua jornada. Elas ainda se inclinam para a ignorância, vibram numa frequência mais densa, mais escura, e por isso precisam de muitas encarnações para despertar e compreender a importância do bem. Em seguida, a gente tem os oscilantes, e aqui é onde a grande maioria da humanidade se encontra. São almas que já se inclinam para o bem, mas ainda oscilam. Às vezes se deixam levar por emoções negativas, como a raiva, o medo, a mágoa. É o grupo que mais vivencia as provas e os aprendizados da vida. E por fim, temos os totalmente despertos. São espíritos já muito evoluídos, completamente alinhados com a luz, com o bem. O mal não tem mais poder sobre eles e eles reencarnam como verdadeiros missionários para ajudar na evolução do nosso planeta. Então, para a gente visualizar bem as diferenças, temos o adormecido, que ainda vibra na escuridão, o oscilante, nessa jornada de altos e baixos, aprendendo a se firmar no bem, e o desperto, que já vive em total serviço à luz. Ok, agora que a gente já entendeu os tipos de espírito, vamos dar um próximo passo. O nível de consciência de cada alma vai influenciar diretamente o caminho da sua reencarnação. Existem 3 caminhos principais, que são a reencarnação compulsória, a proposta e a livre. Cada uma delas corresponde a um nível diferente de entendimento e de evolução da alma. A reencarnação compulsória, apesar do nome forte, é na verdade uma imposição amorosa. É uma intervenção necessária para os espíritos ainda adormecidos. Ela acontece quando a alma se recusa a evoluir, sabe? Fica presa em sentimentos densos e aí precisa de um empurrãozinho para retomar seu progresso. Já a reencarnação proposta é como um acordo. É o caminho mais comum para os espíritos oscilantes. A alma já tem entendimento suficiente para participar do planejamento da sua próxima vida junto com seus mentores. Ela aceita os desafios para o seu crescimento e também para quitar débitos do passado. E essa é a parte mais bonita. Mesmo com o véu de esquecimento que a gente tem ao reencarnar, a alma sente, lá no fundo, intuitivamente, que aquelas provas são para o seu bem. Isso explica aquela resiliência incrível que a gente vê em tantas pessoas, né? E por último, temos a reencarnação livre. Essa é a escolha dos espíritos despertos. Eles são tão evoluídos que nem precisariam mais voltar, mas eles retornam voluntariamente por puro amor, por altruísmo, em missões para auxiliar no progresso de todos nós. Bom, a gente já viu os tipos de espíritos e os caminhos de retorno. Mas isso nos leva àquela pergunta fundamental. Afinal, por que estamos aqui? Vamos analisar agora os 3 grandes propósitos da alma. Esses propósitos são a expiação, a provação e a missão. E é importante saber que uma mesma alma pode vivenciar 1, 2 ou até os 3 ao longo de uma mesma vida. Primeiro, a expiação. Esse é o propósito de reparar erros de vidas passadas. É o reajuste de um débito kármico. É por isso que se diz que o planeta Terra é em grande parte um mundo de expiações e provas, onde a gente tem a chance de se purificar através do aprendizado. A provação, por outro lado, é sobre enfrentar testes para fortalecer virtudes. Ela é o principal mecanismo de evolução para os espíritos oscilantes.
Os desafios se tornam oportunidades para a gente colocar em prática o que já aprendeu, provando, antes de tudo, para nós mesmos que evoluímos. Então, diante de uma dificuldade, a pergunta que a gente pode se fazer é essa: que virtude essa provação está me convidando a desenvolver? Cada desafio é uma chance de crescimento para a alma. E, por fim, a missão. É quando um espírito reencarna para cumprir uma tarefa específica para o bem coletivo. A gente costuma associar a missão aos espíritos despertos, mas ela também pode se manifestar em almas oscilantes que já alcançaram um certo nível de amor e de serviço ao próximo. Eu sou a Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética, com 16 anos de experiência cuidando do corpo, da mente e da alma. O Nutrindo Corpo e Alma está aqui para te guiar em escolhas mais conscientes, respeitando o seu corpo, a sua energia e o seu processo espiritual. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também sente que não está aqui por acaso. Nos vemos no próximo vídeo.